Olá, pessoal. Eu sou a doutora Juni Favarin, cirurgiã plástica. Atuo há 19 anos na cidade de Criciúma, em Santa Catarina. E hoje eu resolvi trazer um assunto que tem tudo a ver com a cirurgia do lifting, que são os princípios que eu acredito e que eu adoto em todas as minhas cirurgias quando eu vou indicar, operar ou avaliar uma paciente para um lifting facial. E todas as minhas, digamos assim, indicações e todas as técnicas cirúrgicas, todos os cuidados que eu implemento no meu pré e no meu pós-operatório, estão embasadas nesses três pilares, que eu acredito que são os três pilares mais importantes para você para você ser bem-sucedido em uma cirurgia de lifting facial, que são a naturalidade dos resultados, a segurança do procedimento e alinhar as expectativas das pacientes. Eu já percebi que quando eu consigo atender esses três pilares, quando eu consigo implementar todos eles, eu tenho pacientes felizes, eu tenho bons resultados e, o mais importante, eu tenho um mínimo de intercorrências ou nenhuma intercorrência nas minhas cirurgias. E hoje eu vou explicar um pouquinho para vocês o que são, né? Como que eu enxergo esses três pilares. E o primeiro deles é a naturalidade dos resultados. Quem já me acompanha aqui sabe que eu advogo muito isso sobre o resultado parecer de verdade. E para mim não tem elogio maior de um resultado de cirurgia meu do que a paciente dizer para mim, né, que todo mundo notou que ela está diferente, que ela está mais bonita, mas ninguém percebe que ela fez uma cirurgia plástica. Esse, para mim, é o maior sinal de que eu fiz bem feito, de que eu entreguei o meu trabalho. Eu costumo dizer para as pacientes que, se ela não mostrar a foto dela do pré-operatório para as amigas ou para as pessoas que a conhecem, ninguém percebe que ela fez uma cirurgia plástica. Pois bem, como eu consigo atingir esse tipo de resultado? O primeiro detalhe, né, para ter um resultado natural, é de que o resultado da plástica não é só a técnica cirúrgica, não é só a tração dos tecidos, ele tem a ver com todos os elementos do envelhecimento da face. E a gente tem que sempre lembrar que quando o rosto envelhece, ele envelhece de uma forma tridimensional. Ou seja, a gente tem perda volumétrica, né? A gente tem perda do coxim de gordura, a gente tem reabsorção óssea em todas as pacientes, a gente tem perda da qualidade da pele, que é outro sinal também que chama atenção para o envelhecimento, e logicamente a gente tem o descenso dos tecidos e a flacidez. E em todas as minhas cirurgias, tanto de pálpebra quanto de face, eu sempre volumizo os coxins de gordura e as áreas de reabsorção óssea. Eu sempre sempre melhoro a qualidade de pele das pacientes e eu faço a técnica cirúrgica para reposicionamento dos tecidos. E aí sim, eu acredito que atuando nesses três elementos, a gente consegue um resultado que realmente parece de verdade. Tá? Então, esse seria o primeiro ponto para você ter naturalidade, né, do resultado. O segundo ponto é escolher bem a técnica cirúrgica. Eu resolvi trazer um pouquinho sobre a técnica cirúrgica porque eu ando recebendo, né, de pacientes aqui no Instagram, de pessoas curiosos, imagens que me deixam até chocadas. Eu vejo técnicas cirúrgicas da década de 70 sendo utilizadas agora e meio que eu percebo que isso está meio que viralizando, está voltando à moda, tanto aqui no Brasil quanto fora do Brasil. E isso me preocupa um pouco, porque as técnicas deixaram de ser feitas porque elas não tinham resultados naturais, porque elas deixavam os pacientes estigmatizados, né? E eu vi que elas estão voltando. E a principal delas é a técnica cutânea. São imagens assim que as pessoas me mandam. Ah, doutora, se eu fizer a minha cirurgia de lifting, o meu resultado vai ficar assim, a minha cicatriz vai ficar assim? Então, isso aqui é um resultado de um lifting cutâneo com cicatrizes estendidas, né? Digamos assim, isso aqui é um resumo de tudo que eu advogo contra. Tudo que eu sou contra dentro do lifting facial está resumido nessas duas imagens.
E, basicamente, o lifting cutâneo, ele tem um descolamento parecido com o que vocês veem nessas duas imagens. Aqui foram imagens que eu achei na internet. Na primeira paciente que está com a touca rosa, né, o que está marcado nela é tudo que vai ser descolado de pele. E esse tipo de descolamento extenso de pele é bem característico das técnicas de lifting cutâneo. Aquelas em que a gente não trabalha plano profundo, a gente não tira a tensão dos tecidos e as cicatrizes elas são enormes porque a gente vai compensar tudo na pele. E o descolamento é feito igual à imagem de baixo. Então, isso é o que eu advogo contra no lifting facial, porque são esse tipo de técnica que criam os maus resultados, que deixam as cicatrizes muito visíveis e que criam os estigmas da cirurgia plástica. Amputação da costeleta, apagamento do tragus, o lóbulo pixie, né, o lóbulo pinçado. Esses são estigmas dessas técnicas de lifting cutâneo que a gente vem trabalhando durante décadas para acabar com eles e, para minha surpresa, de uma hora para outra, no momento da evolução da cirurgia, em que a gente está falando de plano profundo, de deep plane, de remover glândula, essas técnicas, né, sei lá, da época que eu nem era residente ainda, eu estava na faculdade, já estavam fora de... já não estavam mais sendo realizadas. Então, eu tenho um pouco de receio do tipo de problemas e estigmas e resultados que as cirurgias vão produzindo. E eu fico triste porque é uma cirurgia que dá certo, que dá resultados que parecem de verdade, porém, quando ela é mal indicada e mal executada, ela acaba trazendo resultados insatisfatórios. Então, com relação à naturalidade dos resultados, era isso que eu tinha para falar. O segundo pilar que eu acredito dentro da cirurgia do lifting facial é a segurança. Eu e o Eduardo, né, digamos assim, essa é uma das nossas principais bandeiras aqui na clínica. A gente não faz nenhuma técnica que a gente não considere segura. Segura tecnicamente falando, anatomicamente falando, e com relação à relação cirurgia-paciente. Tempo da cirurgia, tipo de anestesia, como é a saúde do paciente. Então, a gente tem muito cuidado para não indicar mais procedimentos do que o que a saúde do paciente permite, ou de que não vão ter um tempo cirúrgico que fique inviável. Então, isso é muito importante. Eu tenho muito cuidado de sempre rastrear se a paciente tem injetáveis, produtos na face, justamente para indicar a remoção desses produtos antes dela fazer a cirurgia, que é para evitar que ela tenha intercorrências, inchaços, problemas no pós-operatório ou assimetrias causadas pelos produtos. Então, fazer o ultrassom dermatológico, mapear esses produtos, remover o máximo de produto antes de operar, ajuda na segurança do procedimento e na diminuição das intercorrências. Outro detalhe que é muito importante, que tem mais a ver, né, com o nosso trabalho do que com o paciente, é manter a estabilidade hemodinâmica do paciente. Então, toda vez que eu atendo pacientes mais velhos, pacientes que são hipertensos, pacientes que usam medicações como o AS, o clopidogrel, o ticlide, que alteram a coagulação, pacientes que usam muita suplementação, eles têm um preparo um pouco diferente. E a nossa anestesista, os nossos anestesistas têm muito cuidado em manter a pressão do paciente estável, em acordar o paciente de uma forma tranquila, para que ele não tenha náuseas, para que ele não tenha tosse, para que ele não tenha aquele bucking quando faz a extubação. Então, tudo é muito bem planejado para que o despertar seja muito tranquilo. A gente tem todo um cuidado no pré-operatório, as pacientes todas recebem um sabonete de clorexidine para tomar banho na véspera da cirurgia, para diminuir população bacteriana. A gente orienta os pacientes a pararem certos tipos de medicação, a pararem o tabagismo. Às vezes a gente contraindica cirurgias em determinados pacientes exatamente por causa da doença de base. Então, tem todo um cuidado que está dentro disso e que se encaixa na segurança. Nós não fazemos cirurgias muito longas, acho que todos vocês já sabem, nem para corporal, nem para facial. E o nosso, digamos assim, limite de tempo é entre 5 e 6 horas. Porque a partir disso é sabido
que aumenta o índice de complicações, de trombose, de infecção, de problemas no pós-operatório. A partir de um determinado tempo cirúrgico, é normal que a curva de complicações acabe aumentando. Então, a gente só indica o número de procedimentos adequados para que isso se encaixe nesse tempo cirúrgico que na nossa prática clínica a gente já sabe como é que funciona, tá? Isso também é por isso que a gente sempre opera no mesmo hospital, com a mesma equipe, com o mesmo anestesista, mesma instrumentadora, porque aí você cria essa rotina de pós-operatório. Então, aqui tudo é feito com bastante rotina. Então, a segurança também, para mim, é muito importante. E o terceiro pilar de um lifting facial bem sucedido é alinhar expectativa versus realidade, né? A gente sabe que nesses tempos de mídia social, de internet, a internet, ela vende o sonho para todo mundo, né? Eu não preciso falar das vantagens da cirurgia, todos os pacientes que me procuram já sabem isso, né, de cor e salteado. O que eu preciso fazer é alinhar a expectativa do paciente com o que é real. A cirurgia, ela não é um passe de mágica, a cirurgia, ela não é uma maquininha, ela é um procedimento cirúrgico que trabalha estruturas anatômicas. Eu sei que o objetivo de todo paciente que procura uma cirurgia plástica é um resultado. E o que eu garanto para todos os pacientes não é um resultado, é uma técnica cirúrgica bem feita. Então, eu tento entender a necessidade do paciente, me esforço ao máximo para indicar a cirurgia correta, que vai atender a expectativa do paciente, e essa cirurgia que foi indicada, ela vai ser muito bem executada durante o procedimento, e o paciente vai ter todo aquele acompanhamento de pós-operatório. E o grande, digamos assim, a maior importância disso é saber equacionar até onde a gente vai conseguir ir com uma cirurgia. Às vezes tem pacientes que têm uma expectativa que não vai ser alcançada com uma cirurgia. A cirurgia vai ser um pedaço de um processo, mas ele vai precisar de uma complementação, às vezes de cosmiatria, às vezes uma complementação, inclusive cirúrgica, depois de um ano, dependendo da expectativa de resultado que ele vai ter. Isso não quer dizer que a primeira cirurgia não foi bem executada, que ela não foi bem sucedida. Simplesmente quer dizer que para ele sair desse ponto e chegar aqui, não vai ser com uma única cirurgia, ele vai precisar de mais coisas para chegar onde ele imagina. Não é para todo mundo, mas é importante que isso seja dito, e sempre que eu percebo isso, eu aviso para os pacientes. Na minha opinião, essa é a grande vantagem das fotos de antes e depois. É para as pessoas entenderem o que é possível com um procedimento cirúrgico, o que uma cirurgia consegue chegar. E às vezes, o que a pessoa deseja, o que eu mostro de pós-operatório é até mais do que ela imaginaria. Isso também acontece com bastante frequência. Então, alinhar a expectativa é sempre muito importante. Outro detalhe também que é muito importante é preparar o paciente para o pós-operatório. Todo mundo sabe que cirurgia plástica, ela tem um inchaço, ela não fica pronta na hora. Eu queria muito que as cirurgias ficassem prontas no dia seguinte, mas cirurgia plástica é um processo. E o processo demora meses para finalizar. Então, o paciente tem que ter paciência de esperar o tempo passar, o inchaço melhorar, os tecidos cicatrizarem para ele poder ver o resultado final. E nesse meio tempo, é normal acontecerem assimetrias, diferenças, inchaços, enfim. E outro detalhe também que eu sempre percebo, né, e que eu preparo as pacientes no pós-operatório, é que antes da gente fazer uma cirurgia, a gente olha, mas não observa. E depois que a gente opera, a gente percebe cada pequeno detalhe que a gente tem na face. Pois bem, uma das minhas funções, quando eu faço a consulta, é notar o máximo de detalhes possíveis e apontar isso para os pacientes. Ó, existe isso, existe aquilo. E não é que eu procuro defeitos, eu procuro exatamente aqueles pontos que podem causar dúvida no pós-operatório. E aí eu alinho o que o paciente pode esperar para cada um daqueles detalhes. Isso funciona para pequenas pitoses palpebrais, para as assimetrias de face, as assimetrias de supercílio, que são muito comuns, assimetria de lábio,
diferença de um ramo de mandíbula para o outro. E tudo isso, no final, vai impactar na percepção que o paciente tem do resultado. Então, alinhar expectativas, fazer um procedimento com segurança e ter um resultado natural, na minha prática do dia a dia, é, digamos assim, a base para ter bons resultados. E todos os pacientes que passam aqui com a gente na clínica, eles vão ser bem orientados e bem conduzidos nesse processo. Então, essa era a mensagem que eu queria deixar aqui para vocês. Eu confesso que nessa última semana, eu não sei porquê, eu recebi um monte de foto, um monte de mensagem, inclusive consultas de pacientes com resultados de cirurgia plástica insatisfatórios na face, feito em N locais diferentes, e a minha grande função é orientar vocês para que vocês não passem pela decepção, né, que esses pacientes passaram, e às vezes com sequelas que a gente não consegue melhorar, tá? Então, eu acho que é uma das minhas funções como médica, como especialista, é de orientar vocês para que vocês entendam como funciona isso, tá? Um grande beijo, uma excelente semana para vocês e até a segunda-feira da semana que vem.